A história começa em um escritório. O nosso protagonista trabalha no departamento de publicidade da empresa Grande Glória. Logo de cara a gente percebe que ela é uma daquelas pessoas que trabalha até não aguentar mais. O típico CLT. O chefe dele aparece dizendo que a empresa está em um momento difícil e que tem muita gente sendo demitida. Então ele deveria se esforçar mais, dando aquela ameaçadinha de leve. Então entrega pra ele uma lista de clientes em potencial e diz que é pra ele ligar pra um por um e que amanhã esperava por resultados. Ou seja, a gente já vê que logo de início esse chefe dele é um cuzão. Nosso protagonista continua ali trabalhando, mesmo estando cansado pra caramba, até que algo acontece. Tudo começa a perder o foco, ficar meio que pixelado. Uma figura estranha surge ali no mundo todo prota. Ele fica sem entender se aquilo que tá acontecendo é real ou não. Até que seu colega de trabalho percebe que tem algo de errado e o chama. Então a gente descobre finalmente o nome do protagonista. Ele se chama Howard. A princípio ele fica ali sem responder, mas então ele volta pra si e diz que tá tudo bem. Foi só a visão dele que ficou meio embaçada. Seu colega diz pra ele dar um tempo e relaxar. E lembra pra ele que nessa mesma noite eles teriam que participar de um jantar da empresa. O que a gente pode até achar que é algo da hora, mas o Protinha já acha isso uma merda. No final das contas todo mundo vai ter que rachar a conta. E como o Protinha ganha mal, pra ele termina não valendo a pena não. O colega dele percebe que ele não tá muito afim de ir. Provavelmente por causa do dinheiro. Então se oferece ali pra emprestar 50 pra ele. Pô, esse cara é gente boa, hein? E ele fala que, na verdade, eles não têm muita escolha, pois a nova diretora será apresentada, então eles têm que ir de qualquer forma. E por falar nela, seu nome é Sabrina Lu. A mulher já chega cheia de estilo ali no escritório. Por onde passa, os Betinha ficam com a boca aberta. Nosso Protinha fica ali observando ela e já diz que aquela mulher ali é areia demais pro caminhãozinho dele. A história segue para algumas horas depois. A galera enchendo a cara ali na social da empresa, aquele happy hour maneiro, todo mundo rindo ali e tal, até que nosso prota começa a ter aquele mesmo bug que ele teve lá no escritório, só que bem mais intenso dessa vez. A íris dele começa a brilhar e ele fica ouvindo o zumbido bem alto. De repente, seu sistema nervoso fica meio conectado com seu olho ali e aparece um sistema virtual que só ele conseguia ver. Aquela mesma imagem estranha se projetava bem na sua frente ali, em pleno ar, enquanto o pessoal ali à sua volta continuava sem ver nada. Então uma voz robótica fala: "É claro que eles não podem ver. A limitada estrela do universo se esforça para trazer a melhor experiência para seus clientes, ajudando a alcançar inovações memoráveis com base na realidade virtual." Na mesma hora o prota já fica cagado, se perguntando, afinal, o que essa coisa quer com ele? Ele não comprou nada de realidade virtual, ele nem tem grana pra isso. Como se pudesse ler seus pensamentos, esse robô estranho responde: "Baseando em cálculos e estudos, você é o candidato perfeito para esse teste nos sonhos. Você será o candidato de testes na nossa Terra dos Sonhos, onde poderá ter várias experiências de vida. Pense nisso como um grande jogo em realidade virtual." Agora, o que tem a ver com esse jogo de realidade virtual? O Shino do lado do Naruto e esse boneco do Counter-Strike, eu não faço a menor ideia. Howard, como um bom protagonista bunda mole que é, fala pro robô parar com aquilo, afinal amanhã ele tem que trabalhar. Ele não tinha tempo para essas coisas. Então o sistema fala que ele poderia levar uma cópia de cada pessoa no mundo real para a Terra dos Sonhos, e que lá ele poderia decidir o que vai acontecer com sua vida. Será que ele tem certeza que não gostaria de viver a vida como uma pessoa diferente? Porém, antes que ele pudesse dar uma resposta, a sua nova diretora chegou na social junto com o seu chefe. O chefe sai apresentando ali ela formalmente pro pessoal e vai apresentando ali um por um. Ele apresenta ali um carinha que é bem conhecido na empresa por ficar puxando o saco do chefe. O maluco já tá tão mamado que só consegue ficar encarando ali as montanhas da mulher. Ele continua ali as apresentações e simplesmente ignora o Protinha. Sabrina percebe isso, então pergunta: e enquanto a ele? O Prota se levanta ali todo travadão pra ir falar com ela. Mas antes que ele pudesse dizer seu nome, o chefe dele interrompe e diz que ele não é ninguém. Ele é uma pessoa medíocre, sem habilidade de comunicação. Ou seja, rapaziada, o chefe mais uma vez azaralhou o cara. Então é mostrado ali um flashback rápido que mostra que tudo aquilo que ele falou era mentira. Ele só fazia aquilo com o Prota porque o Prota era o único na empresa que não ficava puxando o saco dele. Por isso, ele tentava prejudicar o Prota sempre que podia. Sabrina parece não dar muita importância para essa situação e simplesmente cumprimenta a todos. A história segue, geral está indo embora, a social ali acabou. Howard, o nosso protinha, tá ali meio abatido, porque ele achava que se ele desse duro no emprego, uma hora ele seria reconhecido, mas isso nunca acontece. O brother dele vendo aquilo ali tenta animá-lo, dizendo que se ele quiser crescer na empresa, ele também tem que puxar o saco do chefe. Quando ele fala isso, a gente vê ali um flashback rápido do tempo dele na escola. Ele era um dos líderes do conselho estudantil, coisa bem diferente do que ele é agora.
É, rapaziada, o cara se vendeu mesmo pro sistema. Após isso, a gente viu o chefe dele ali dando ideia na Sabrina. Ele disse que ela não precisa ficar perdendo tempo com esses CLT insignificantes. Se eles não sabem seu lugar e não sabem quem ele é, eles deveriam ser demitidos. Ela fica ali só ouvindo. Ela parece que não dá muita moral pra ele. Depois de pensar um pouco, ela só responde que sabe o que tá fazendo, enquanto o Protinha está ali ouvindo a conversa. O chefe parece que percebeu que ele tá ouvindo ali a conversa, então ele repete a falar: se alguém não sabe quem ele é, que não sabe seu lugar, ele merece ser demitido. E nessa hora algo acontece. Essa foi a gota d'água pro Prota. Ele fica puto porque a dedicação dele e o trabalho duro não significa nada. Dentro e fora do seu ambiente de trabalho, ele sofre discriminação. Chega disso. Amanhã mesmo ele tá determinado a pedir demissão, mas até lá ele precisa acalmar sua raiva. Então ele chama o sistema e diz que é pra ele fazer uma cópia da Gostosa e desse chefe dele, lá pra Terra dos Sonhos. Erro nas instruções. O sistema só pode escanear uma pessoa de cada vez, baseado no pedido feito. O alvo será Gostosa, digo, Sabrina Lu. Howard fica sem entender. Escaneamento completo. Personagem criado. Bom, seguindo a história, o Protinha volta ao seu apartamento. Ele pergunta ali pro sistema por que ele não avisou que o sistema só conseguiria escanear uma pessoa por vez, porque ele não estava preparado para isso. O sistema detecta um forte aumento de dopamina em seu cérebro. A conclusão é: você está adorando. Howard fica todo sem jeito ali, com a verdade jogada na sua cara. Então ele responde: tá tudo bem, vai ser uma boa ter uma NPC gostosa para ser sua serva no jogo. O robô avisa para ele que o sistema da Terra dos Sonhos vai ser ativado à meia-noite e que ele precisa encontrar um lugar seguro para dormir. O Prota diz que isso é de boa, o único problema é que ele tá muito nervoso para conseguir dormir. O robô diz que tá tudo bem, eles já anteciparam esse tipo de situação. O sistema vai interferir no seu sistema de sono, então ele não vai ter nenhum problema para dormir. E então o processo já vai começando. Howard, muito nervoso, começa a sentir seu coração batendo mais rápido, tudo começa a girar, até que de repente ele termina dormindo como uma pedra. Quase que instantaneamente ele desperta. Meus amigos, ele desperta de uma forma que todos nós gostaríamos de ser despertado um dia, com uma personagem 2D seminua em cima de nós. Então ela fala: finalmente nos encontramos. Ela logo começa a se apresentar. Ela é a administradora da inteligência artificial da Terra dos Sonhos, a IA-63. Prota tá meio confusa ali, sem entender muito bem o que tá acontecendo. Então ela começa a explicar para ele ali o sistema de loja de créditos. Ali ele pode comprar coisas que serão úteis no futuro, como por exemplo essa faca militar que pode ser comprada por 2 créditos, um caminhão gigantesco que custa 40 créditos, uma blusa controladora de temperatura do corpo, um pacote de comida. Tinha ali até uma bateria de energia infinita, mas ela fala que se ele não for comprar, não toque. A princípio a gente não percebe muito o valor desses itens, mas eles vão ser muito importantes aí no futuro. Então ela continua ali explicando que sempre que ele passar de fase, ele vai ganhando esses pontos de crédito, blá blá blá. Aquele mesmo clichê de todo você cai. O Proto agradece a explicação, então pergunta pelos NPCs. Ali tinha algum NPC forte que ele poderia comprar para ajudar ele? O ChatGPT toda tiradinha fala que por 10 mil pontos ela está à sua completa disposição, mestre. O Howard já fala logo que isso é um roubo. Então ela avisa: já que ele tá liso e não vai comprar nada, a Terra do Sonho será ativada. Um portal que leva à Terra do Sonho surge. Então o Protean vai se aproximando para entrar nele. E quando ele vai se aproximando cada vez mais para entrar nesse mundo, Chupada dimensional! ele acorda. Ele fica ali olhando para os lados, tentando entender se aquilo que ele viveu foi real ou não. Ele percebe que tá em casa ali e que nada mudou. Ele não é nem especialista em tecnologia, mas deveria saber que não é possível criar um mundo assim do nada. Então ele vai tomar logo banho de uma vez para se preparar para ir trabalhar. Ao chegar no banheiro, ele percebe que tá sem energia, que é bem curioso. Então ele desce as escadas ali normalmente, sem perceber que nada mudou, até chegar do lado de fora e perceber que estava sozinho. Na rua não tinha uma única alma viva, literalmente sozinho, não havia ninguém ali por perto. Ele percebe ali um zumbido e ao olhar para cima percebe um enorme avião passando ali por cima dele. E acredite se quiser, o avião acaba explodindo bem na sua frente. E aí a gente se pergunta: e aí, ele morreu? A história acabou assim? Na verdade, graças ao roteiro, ele consegue se abaixar e se esconder ali atrás de um carro, escapando da explosão. Simulador da Terra dos Sonhos. O apocalipse começou. O que você vai fazer para sobreviver agora que todas as pessoas do mundo desapareceram? O nível de dificuldade é 0. Você tem 180 dias para sobreviver. Espera,
Você disse 180 dias? Mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, Howard percebe um som de um líquido escorrendo. Então ele se abaixa para ver o que é, e era combustível derramando ali do carro. E mais uma vez, usando o poder do roteiro, ele consegue escapar de uma explosão a queima-roupa, enquanto grita: "Tá zoando comigo, porra!" Bem, a história segue. O Prota agora já tá se acostumando com esse novo mundo, então ele começa a pensar de uma maneira mais lógica sobre sua situação atual. Ele pega um caderninho ali e começa a fazer uma lista do que ele precisa para sobreviver esses 180 dias. 180 dias parece bastante tempo. Eu vou usar esse tempo para pensar um pouco sobre minha vida e o que fazer depois de pedir demissão. Talvez eu até me desvista um pouco. E foi justamente o que ele fez. Ele foi ali na loja de roupa procurar, a beca que se adequava ao apocalipse. Se encheu ali de joias, bebeu das melhores bebidas, afinal, ele era a única pessoa naquele mundo, né? Ao pensar nisso, ele se lembra que o sistema fez uma cópia da Sabrina. Então ele encontra um carro da polícia ali e vai até o rádio e tenta falar com algum AGM do servidor, perguntando lá pela Sabrina. Ele ouve um barulho vindo das suas costas, então ele se vira pra ver o que é. Mas quando ele se vira, ele percebe que é só um doguinho. Faz sentido, né? O apocalipse começou, as pessoas sumiram, então ele começa a pensar que a inteligência artificial enganou ele, só pra ele participar daquele jogo. Ali não ia ter mulher nenhuma. Ele escuta outro barulho de animal, só que dessa vez era um tigre enorme. O tigre corre em sua direção, salta pra cima do Prota, mas ao invés de ser devorado, ele foi recebido com uma lambida amorosa. Então você já deve estar pensando, né? Ah não, mais um furo do roteiro. Só que não, dessa vez tem uma explicação. O Prota conhece esse tigre, que na verdade cresceu no zoológico e costuma ser muito amigável com seres humanos. Inclusive os turistas costumavam até tirar foto ao seu lado. Então tá tudo bem, não é furo de roteiro, dessa vez passa. Então 7 dias se passaram, nosso Protinha tá ali sobrevivendo sozinho nesse mundo apocalíptico. É isso? Se não for vai ficar sendo. Cada dia que se passava, sobreviver ia ficando mais difícil ainda. A água das torneiras aparentemente havia acabado. Sua única forma de conseguir água era nas garrafinhas de água no supermercado. Sem energia para manter a refrigeração, as carnes e as verduras começaram a estragar, e agora tinham vermes para todo lado. O nosso Prota andava sobrevivendo de biscoito ultimamente. Era só biscoito e miojo, miojo e biscoito. Ele não sabia quanto tempo mais o seu corpo ia aguentar esse batido. E em um dia, em uma das suas buscas, ele entra em um restaurante e acaba encontrando um gerador a diesel. Aquele achado no mundo apocalíptico valia mais do que ouro. Eu não consigo falar apocalíptico, então vai ficar assim mesmo. E para melhorar um pouquinho ainda mais a situação dele, ele acaba encontrando carne ali que ficou no freezer. E como o gerador estava ligado, ela acaba estando boa ainda. Levando em consideração todos esses achados, ele termina ficando pelo restaurante ali, usando o restaurante como base. Durante o dia ele sai para explorar e tentar juntar o máximo de suprimentos possíveis. E durante a noite, ele ficava mexendo ali na terra, arando a terra, para cultivar alguns legumes, usando os próprios vegetais podres e a carne como adubo. E assim seus dias foram passando. Dia 31. Howard dirigia pelos arredores, se perguntando o que é que ele faria hoje. Seu colega de trabalho respondia que ele deveria procurar uma loja onde vendia sementes. Afinal, era nojento ele ficar pegando as sementes daqueles vegetais podres. Isso, obviamente, era uma ilusão da sua mente. Ele estava ali sozinho. Galera, o cara tá 30 dias sozinho e começa já a delirar. E Howard sabia disso. Então ele responde que tem uma ideia melhor. Simplesmente vai largar a mão do volante e deixar o carro bater. Logo ele vai acordar no mundo real e tudo aquilo vai acabar. Então seu colega imaginário fala ali que para ele se animar. Afinal, o alho que ele plantou está quase brotando. Mas Howard responde que isso não tem a ver com os vegetais. A cidade inteira parece um lixão e tem mosca para todos os lados. Quando ele dorme, ele sente como se houvessem vermes andando pelo seu corpo. Durante a noite, ele não consegue enxergar nada. A solidão é sufocante. Era como se o mundo o tivesse abandonado. Galerinha, o Protinha bugou de vez, hein? Então seu colega de trabalho dá uma lição de moral nele. Ele diz que é ele quem está jogando o jogo, não que o jogo está jogando ele. E quando ele estava prestando atenção ali no seu colega, algo surge na frente do seu carro e ele é obrigado a frear ali bruscamente. Outro carro aparece diante dele. E sim, meus amigos, finalmente! É a gostosa, quer dizer, a diretora da empresa. Ela bate o carro e seus airbags são acionados na hora. Os airbags do carro, viu? Tô vendo você pensando maldade. Nessa batida aí, ela termina desmaiando. Quando ela acorda, já está em outro lugar. Ela percebe que alguém fez um curativo ali no seu rosto e que ela está vestindo roupas masculinas. Então ela sai do quarto ali e percebe que está em algum tipo de restaurante e que tem um gerador a diesel ali funcionando. E ainda melhor que isso, tinha uma comida fresquinha servida em cima da mesa. Ela sai procurando ali por respostas até que termina encontrando o Prota dentro do banheiro ali fazendo a barba e cortando o cabelo.
Porque, né, meus amigos, nunca se sabe. O cara tá 30 dias sozinho, aí encontra uma mulher dessa no apocalipse, tem que estar preparado. Ele disse que cozinhou ali pra ela e a convida pra comer. Já no jantar, ela disse que se lembra dele, do jantar da empresa ali e tal. Só que não lembra seu nome. Então o Prota se apresenta, percebendo que aquela cópia que foi trazida para o jogo tinha as mesmas memórias da pessoa da vida real. Ela fica ali, toda impressionadinha, com o fato dele ter feito tudo aquilo ali sozinho. Ali ele tem tudo, eletricidade, comida, abrigo, isso era bem impressionante. Então ele agradece o elogio e pergunta sobre ela, como é que ela vem passando nesse último mês. Então ela responde que todo mundo sumiu do nada. Ela foi dormir e quando acordou, o mundo já estava assim. Que ele foi a única pessoa que ela encontrou durante esse mês inteiro. Então ele pergunta o que ela planeja fazer agora. E ela responde que não sabe, ainda não tem nenhum plano. O nosso Protinha, que não é tão betinho assim, já parte logo pro ataque. Ele fala que ele conseguiu juntar suprimentos, tem comidas e remédios ali. Se caso ela ficar doente, ele pode cuidar dela. Eu achei isso aí meio gado, né? Mas dada a situação deles, realmente ela não tem muita escolha. Então ela aceita. Só que ela já deixa avisado que ele não faz o tipo dela. Então ele não deveria tentar nenhuma gracinha. Bem, pra alguém que ficava trocando ideia com o manequim, já é um avanço, né? Então ele responde que por ele tá tudo bem. Ela vendo que ele ficou meio sentido, ela fala que não vai ser uma aproveitadora. Ela vai dividir as funções com ele. Ele responde que é uma boa ideia, mas que por hoje ela poderia descansar. Amanhã eles continuam trabalhando. Então a gente vê que por mais que o Proto parece não ter ficado abalado com esse fora que ele tomou logo de início, sim galera, ele ficou muito abalado, mas tudo tranquilo, a relação dos dois estão apenas começando. É isso aí rapaziada, vamos ficando por aqui. Deixa seu like, se inscreve se gostou do vídeo e faz um comentário para melhorar meu engajamento. Valeu, até a próxima.